Esta é a história de uma civilização que foi compreendida pelo universo através do sexto sentido que todos nós temos, mas que poucos sabem usar, a intuição. No apogeu de sua cultura, usando a intuição, descobriram 7 leis universais que regem o universo. Isso possibilitou entendê-lo como um todo. O homem de hoje organiza a realidade através da razão, a fragmenta, analisa e tira conclusões que tornam-se definições e que formam as enciclopédias. Essa fragmentação do universo impede que se veja claramente o sentido de sua existência. Por isso a realidade parece injusta e imperfeita, resultado de um Deus mau e rancoroso. Conheceremos lugares misteriosos e fatos inexplicáveis do ponto de vista da história como é contada, e descobriremos coisas que vão além das provas que foram descobertas e narradas por escritores antigos. Cada ser humano tem uma memória individual. Da mesma maneira, a natureza fotografa e armazena todos os eventos que sucederam no passado em uma supermemória coletiva. São os arquivos akáshicos. Alguns seres humanos podem concordar voluntariamente com a memória da natureza. Eles têm nos transmitido histórias da Atlântida que obtiveram através do sexto sentido, essa intuição ou forma de obter conhecimentos sem participação da razão, que chama-se clarividência astral. Esta viagem será cheia de surpresas. Vamos abrir a mente e deixar de lado os preconceitos. Vamos esperar o inesperado e com certeza encontraremos alguma coisa para cada um de nós. Diz a lenda que no Oceano Atlântico existiu uma civilização avançada que levou seu nome, Atlântida, destruída em uma noite e um dia por um cataclisma global. Tudo indica que sua civilização desapareceu com o dilúvio universal no final da Era de Virgem. Hoje se fala da nova era, da mudança de peixes para aquário e de energias que chegam do centro da galáxia. Há 12.960 anos, a atividade do Sol aumentou tanto que a temperatura subiu 20 graus centígrados em apenas 100 anos. Isso fez com que o clima glacial de Pleistoceno terminasse e, como o gelo se derreteu, o nível do mar subiu 130 metros. Hoje sentimos como o clima está mudando. Inundações e furacões são notícias diárias. Enormes geleiras que se desprendem do solo e o aquecimento global da Terra, que é conhecido como efeito estufa. O filósofo Platão disse que os atlantes se submergiram devido a um materialismo egoísta por querer sentir emoções e experimentar os prazeres do corpo. Deixaram-se levar por poderosas forças que os fizeram vibrar em densidades cada vez mais baixas, enquanto se maravilhavam por sua própria criação. Os paralelos entre seu tempo e o nosso são incríveis. Parecia tratar-se de uma segunda oportunidade para os espíritos dos Atlantes. A lenda diz que os Atlantes, convencidos de que a única forma de se viver seria aquela, tornaram-se imperialistas e, com sua avançada tecnologia, quiseram impor sua vontade pela força aos povos vizinhos, provocando guerras que aparecem registradas em todos os livros. Hoje, em nome da democracia, a vontade do país mais avançado da Terra se impõe no mundo todo como se tratasse de uma verdade absoluta. Os Atlantes saíram do espiritual para experimentar a matéria, a sensualidade e a violência, o que acabou por destruí-los. Em troca, o homem de hoje parte da matéria para a espiritualidade e está aprendendo a usar a mente para encontrar seus sentidos superiores. Para a história oficial, a Atlântida é um mito. Não se aceita que tenham existido homens pensantes que desenvolveram uma civilização durante 25 mil anos e que essa civilização desapareceu com o dilúvio universal há 12.960 anos. A história oficial garante que o homem veio do macaco, na África há 1 milhão de anos, e que o Homo sapiens, o homem pensante, existe como espécie dominante no planeta há 40 mil anos.
Existem provas que indicam que civilizações muito avançadas, com tecnologias que desapareceram por um cataclismo universal, existiram muito antes dos sumérios, a primeira civilização aceita sobre a Terra. Fica difícil explicar a rápida aparição daquela época tão brilhante da cultura suméria, se não se considerar a possibilidade de um guia que tenha dirigido sua civilização. Os sumérios inventaram e fabricaram o bloco de tijolo cerâmico. Construíram cidades como Erish, Ur, Lagash e Nippur, com palácios e aquedutos. Criaram uma escritura cuneiforme, um sistema de numeração, leis, um sistema religioso e também inventaram a fundação de cobre e estanho para produzir o bronze. A eles é atribuído o conhecimento astronômico mais sofisticado da antiguidade. Essa cultura agrupou as estrelas das constelações que hoje conhecemos e deu a elas o nome que ainda usamos e as localizou no firmamento. Desde o começo dos tempos, a abóboda celeste tem sido motivo de fascinação, mistério e pesquisa para os homens de diferentes culturas. Mas atribui-se aos sumérios os avanços mais importantes. Chamaram de horizonte a linha em que a Terra e o céu se encontram. Um ponto de união, onde as estrelas da noite dão passagem aos raios do Sol. Registraram o movimento diário do Sol, desde quando aparece nesse horizonte, e detectaram que existe um momento no ano em que ele sai 2 dias no mesmo lugar. Nesses 2 dias, o dia e a noite têm a mesma duração. Esse fenômeno se repete regularmente 2 vezes em cada órbita ao redor do Sol, e o converteram em um ponto de referência que chamaram de equinócio. Com esse ponto de referência, começaram a contar o transcorrer do tempo da Terra. Registraram que a abóboda celeste gira ao redor de uma estrela, a que chamaram polar. Dividiram o céu em 12 quadrantes e registraram perfeitamente cada um, batizando todas as suas estrelas com nomes significativos. Encontraram assim as posições relativas das estrelas, os planetas, a Lua e o Sol, com uma Terra que avança inclinada sobre seu eixo pelo espaço celeste. Todos os conceitos de astronomia esférica, os polos, os eixos de rotação, a eclíptica, os equinócios, os solstícios e o mais incrível é que conheciam o ciclo chamado precessão dos equinócios. É uma medida de tempo bastante grande, 25.920 anos, resultado da volta de todo o sistema solar ao redor de Alcione, o Sol central das Pleiades. A Terra gira 3.600 vezes ao redor do Sol, em cada volta do sistema solar ao redor de Alcione. Supõe-se que encontraram esse ciclo quando perceberam que o aparecimento anual do ponto de referência estabelecido, o dia do equinócio, atrasava um pouco a cada ano. O atraso é de 1 grau a cada 62 anos e é conhecido como precessão dos equinócios. Com isso, os sumérios agregaram ao tempo terrestre o tempo celeste, uma enorme medida que determina ciclos que têm sido precursores de mudanças gigantescas. Dividiram o círculo desse trajeto em 12 quadrantes, cada um com 30 graus de espaço celeste, simbolizado por um animal. É o círculo de animais ou zodíaco. Cada quadrante, ou era, durava 2.160 anos. Como é possível que a primeira civilização da Terra tenha conseguido observar e entender esse fenômeno em tão pouco tempo? É possível que tenham recebido informação de sobreviventes de uma civilização anterior. O calendário sumério começou a registrar diariamente desde o ano 4.468 a.C., na Era de Touro. Entretanto, eles consideravam que o tempo tinha começado no ano 10.928 a.C., na constelação de Leão, quando a Terra se inundou, salvando-se apenas Zilzudra, o Noé sumério. Curiosamente, os egípcios também começam a contar o tempo a partir desse momento, quando sua terra emergiu das águas. O zodíaco circular encontrado no templo de Dendera confirma isso. A lenda diz que a esfinge tem corpo de leão para assinalar esse marco cataclísmico.
e que sua cabeça humana é o símbolo de Aquário, a época em que estamos entrando, para indicar a duração do ciclo. Os cientistas atuais confirmam que naquele momento marcado pelos egípcios e sumérios, terminou a era glacial do Pleistoceno, quando o nível das águas do mar do mundo todo subiu 130 metros. Mas essa não é a única informação surpreendente. Deixaram registrada a existência de todos os planetas, inclusive Urano, Netuno e Plutão, que só foram redescobertos recentemente pela astronomia moderna. De onde teriam obtido todo esse conhecimento em tão pouco tempo? É preciso levar em conta a possibilidade de que tenham tido um guia superior que dirigiu seu desenvolvimento com base em informação de uma civilização anterior. A resposta a essa questão encontra-se nas placas de barro sumérias, junto com a primeira escritura conhecida. Mas nos negamos a aceitar isso. Eles falam de Utu, um povo mais antigo que existiu antes do dilúvio, com habitantes saudáveis que praticamente não envelheciam. Uma sociedade modelo de equilíbrio e justiça. O rei Hammurabi, em seu famoso código, também confirma a existência de uma civilização mãe desaparecida. Diz textualmente que ele entende as enigmáticas palavras entalhadas em pedra dos dias anteriores ao dilúvio, o que indicaria que antes existiram escritas, linguagem e escritura. A informação sobre a existência da Atlântida está envolta em mito. É preciso abrir as fronteiras da mente para aceitar os indícios misteriosos que a história nos conta. Vamos ouvir todas as lendas e todas as histórias, que por mais estranhas que pareçam, podem nos levar a entender a mente do Criador e resolver o maior enigma de todos: o propósito da nossa existência. De onde viemos? Como temos progredido? A Atlântida realmente existiu? E para onde estamos indo? Vamos analisar o trajeto da alma do homem, desde a primeira luz dos tempos até os mundos da matéria e da forma, através dos corredores de sua experiência evolutiva. A civilização que floresceu durante 13 mil anos precisa ter existido no final da Era Glacial, conhecida como Pleistoceno. Com as condições climáticas existentes, poderia ter se desenvolvido só nas regiões tropicais do planeta, entre os paralelos e a 35 graus ao norte do Equador e 35 graus ao sul. De acordo com a descrição de Platão, a Atlântida estava localizada no centro do Atlântico. Esse continente perdido estaria sem dúvida no lugar ideal. O vale fértil entre o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, onde a Suméria floresceu, e o vale do rio Nilo, no Egito, seria o segundo lugar onde poderia ter existido uma civilização anterior ao dilúvio. O vale do rio Indus, na Índia, e o vale de Yangtze, na China, também tinham um clima e as condições necessárias. Na América do Sul, naturalmente, o lugar ideal seria ao redor do lago Titicaca, entre Peru e Bolívia. Curiosamente, sobre o paralelo a 30 graus, estão situadas as cidades sagradas mais antigas e importantes, como Heliópolis, no Egito, Éride, nos tempos dos Sumérios, Persépolis, na Pérsia, Harappa, no Vale da Índia, e Lhasa, no Tibete. Nesses locais encontram-se as maiores evidências, atualmente, de uma civilização anterior. Fica claro que a cultura suméria foi guiada por conhecimentos de civilizações anteriores. Da mesma forma, a cultura egípcia, que também desenvolveu conhecimentos incríveis em um espaço de tempo muito curto. Algo comum a todos os lugares anteriores à Suméria é que seus monumentos foram construídos com pedras gigantescas, que chamamos de megalitos. Essas pedras enormes eram cortadas, transportadas por grandes distâncias e depois unidas uma à outra, colocadas nos locais com muita precisão, usando uma tecnologia desconhecida atualmente. Pedras imensas, já descritas como antigas nos mais antigos textos existentes, encontram-se em Baalbek, Líbano, e entre os rios Litani e Orontes, no Vale Fértil de Beca.
São 3 lousas de pedra cortadas, as maiores e mais pesadas do mundo. Chamam-se trilitos. Fazem parte de uma gigantesca plataforma artificial de pedra de cerca de 700 metros de lado, projetada para resistir enormes pesos e pressões. Cada uma das 3 lousas pesa 1.200 toneladas, mede 25 metros de comprimento, 8 metros de largura e 5 metros de altura. Foram colocadas a 8 metros de altura sobre outras pedras que as apoiam, com um encaixe tão preciso que não se pode introduzir uma folha em suas juntas. Hoje não existe um equipamento adequado para levantá-las e muito menos para colocá-las com tal precisão. Foram levadas até o local por 3 quilômetros de distância, onde foram entalhadas. Mas não existem pistas de nenhum caminho ou rampa usada para deslocá-las. Uma pedra do mesmo tamanho, cortada perfeitamente, que os construtores originais nunca usaram, ainda está no lugar onde foi entalhada. La Grande Terraza está perfeitamente alinhada ao Sol para registrar seus movimentos. O mesmo acontece com todos os templos antigos construídos com megalitos. Isso é uma prova do grande conhecimento astronômico de seus construtores. Escavações arqueológicas mostram que o lugar sempre foi sagrado. Sobre a plataforma, vários templos foram construídos, o mais antigo sumério, depois um assírio dedicado a Baal, outro persa dedicado a Mitra, o distribuidor de luz, e finalmente o grego. Por último, no ano 63 a.C., os romanos, baseando-se nesse lugar inexplicável, construíram o maior templo do mundo com um oráculo que era visitado até pelos imperadores. Era uma das maravilhas do mundo antigo, o maior templo de todos os seus domínios, dedicado a Júpiter. Ao seu lado havia um templo menor dedicado a Baco, ou Dionísio. Outro mistério é que na superfície da plataforma perceberam que parte das lousas estava vitrificada, derretida devido a um enorme calor. O investigador Zecharia Sitchin usa como prova as barras de argila sumérias para afirmar que Baalbek era uma plataforma de decolagem e aterrissagem das naves de uma civilização avançada e muito antiga. As peças de barro dizem que Enki, um ser que veio do céu, foi quem os ensinou a fundir os metais. É você que purifica o ouro e a prata, mistura o cobre e o estanho. Sitchin ressalta que as enormes plataformas de Baalbek estão situadas na mesma linha da Grande Pirâmide de Giza. Suas 2 companheiras e a única esfinge formam um corredor de aproximação com o Monte Ararat, o mais alto de todos do Oriente Médio, como o ponto principal. A Grande Pirâmide e o Monte de Santa Catarina, o mais alto e visível do Sinai, seriam os faróis de aproximação da plataforma de aterrissagem em Baalbek. Ambos encontram-se na mesma distância daquele ponto. Qualquer que seja a hipótese que esteja certa, os trilitós mostram que nossa atual civilização não é a primeira que existe nesse planeta. A maior e mais misteriosa construção do mundo encontra-se na plataforma de Giza, ao lado do rio Nilo, no Egito. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. A Grande Pirâmide é um lugar de conhecimentos construído com propósitos religiosos. Tem uma localização precisa, astronômica e geomagnética. São atribuídas aos faraós egípcios de 2.500 anos antes de Cristo. Mas existem hipóteses de que tenham vindo de uma civilização anterior à nossa, que muitos chamam de Atlântida. Seu vértice está a 30 graus exatos de latitude paralela ao Equador e sobre 29 graus, 58 minutos e 51 segundos de longitude a leste de Greenwich. Devido ao momento das placas de 8.190 anos, esse ponto esteve situado nos 30 graus exatos, com um azimute de norte real. 30 graus de latitude, 30 graus de longitude. Uma localização absolutamente precisa. A relação entre sua altura, o tamanho de sua base e o ângulo de inclinação de seus lados indicam que conheciam o número π. A relação exata entre o raio de um círculo e sua circunferência. Um conhecimento que supõe-se tenha sido descoberto por Pitágoras,
muito tempo depois. Prova da avançada tecnologia usada naquela construção perfeita foi o imenso tamanho do projeto, uma montanha artificial feita com 6 milhões de toneladas de pedra, 203 degraus de alturas diferentes, mais pedras que as usadas em todas as catedrais e igrejas construídas em todos os tempos. Era alta como um prédio de 48 andares. Sua altura de 147,8 metros é uma fração da distância da Terra ao Sol, hoje conhecida com 147,8 milhões de quilômetros. Um projeto tão importante executado a longo prazo requeriu um cuidadoso planejamento administrativo. Nunca houve um esforço tão gigantesco como esse. Nem mesmo com a atual tecnologia realizaram um projeto de tal magnitude. De fato, os japoneses, em 1981, tentaram fazer um modelo similar com 50% da escala. A construção caiu com seu próprio peso e tiveram que abandonar o projeto. Os egiptólogos dizem que os egípcios entalharam com ferramentas e objetos de cobre 2,5 milhões de blocos de pedra. Depois moveram cada bloco, que pesava entre 2 e 6 toneladas, sobre rodas de madeira, da pedreira que ficava a quilômetros de distância até uma altura de 48 andares. Experimentos são feitos hoje com supercondutividade e perceberam que é uma forma de anular a gravidade. É possível reduzir o peso de grandes objetos até 90%. Se fossem feitas rampas, estas teriam que ter mais de 2 quilômetros de comprimento e 3 vezes o peso da pirâmide. Senão tudo cairia devido ao imenso volume. Uma vez ali, juntaram as pedras, camada por camada, com extrema precisão, para armar 3 corredores, 2 câmaras e galerias internas com portas secretas que não foram descobertas durante séculos. Depois revestiram a superfície com 144 mil blocos de granito branco perfeitamente polido, cortados com exatidão matemática, com ângulos retos em todos os lados e juntas que não tinham mais de 2 milímetros. Tudo isso sem gruas e só com ferramentas de cobre e bronze. Se fôssemos pensar na tecnologia de hoje, seria um desafio enorme. Significaria levar as peças que pesavam várias toneladas ao topo do 48º andar. Uma demonstração de poder, desejo de permanência e notoriedade de um faraó que, no entanto, nunca deixou que nenhuma inscrição contasse sua façanha e nunca a utilizou como sepultura, como dizem que é. Entretanto, no ano 1299 d.C., o médico árabe Abdul Latif escreveu que partes do revestimento tinham estranhos hieróglifos que ninguém no Egito de sua época entendia e que, se fossem copiados, encheriam um livro de 6.000 páginas. Mas 2 anos depois, um poderoso terremoto derrubou alguns granitos do revestimento e, como sinal de destruição e ignorância, foram usados como material para a construção de edifícios no Cairo. Dessa forma, essa antiga informação gravada na superfície foi perdida e ela nos confirmaria sua origem. Em seu vértice havia uma peça de ouro, similar à encontrada na pirâmide de Amen-en-Ket, em Dazur, que tinha um antigo emblema do globo alado que os egípcios herdaram dos sumérios e este seguramente dos atlantes. As lousas de granito branco polido, altamente reflexivas da luz solar, atuavam como um imenso espelho que refletia a luz do sol. Em sua enorme superfície, a Grande Pirâmide tinha 109.500 metros quadrados e dava para ser vista da Lua como uma estrela brilhante, o que a tornava um farol planetário. Os egípcios a chamavam Iket, que significa luz gloriosa. A palavra pirâmide vem do grego pira, que significa luz ou fogo, e de midos, que significa medição. Por sua vez, baseadas nas palavras Urim, Midem, que significam medidores de luz. Os sumérios chamavam seus sugarates piramidais de Esh, que significa fonte de calor. Os maias, do outro lado do Atlântico, as chamavam Piruamanco, que é foneticamente similar e significa o mesmo, revelador de luz. A posição exata das pirâmides com relação ao Sol faz com que suas diferentes façanhas
sirvam para indicar o local em que o observador se encontra, e suas sombras indicam a direção leste no comprimento do paralelo sagrado, a 30 graus. A lenda atribui sua construção a um personagem incrível, Thoth, o Atlante, Shiktet Arelish Vomalitz, também chamado Khufu ou Hermes. Os sumérios o chamavam Nanar-Sin e os romanos Mercúrio, os maias Quetzalcoatl e os gauleses Teutates. Nas placas Esmeralda, fontes de Kybalion, escritas por Hermes Trismegistro ou Thoth, ele afirma ser o construtor das pirâmides, milhares de anos antes de Faraó Kelps. Vamos abrir a mente à imaginação. Vamos permitir que a intuição nos conduza. Vamos examinar teorias e percepções de seres extraordinários que podem nos abrir janelas a um universo desconhecido. Informações misteriosas dizem que a pirâmide é uma antiga máquina de origem atlante, que através de sons produzia estados de consciência que conduziam à iluminação. Um farol espiritual. A palavra alquimia vem de Ken, o antigo nome do Egito. Disse que alquimista é a pessoa que quer converter o chumbo em ouro. Entretanto, realmente, a alquimia é a busca mística para se conseguir a iluminação. A transmutação dos metais é só um subproduto. Para transformar a matéria em espírito, é preciso ter essa intensidade de consciência que só permite estar presente no momento presente, usando energia interna e não divagando em outros tempos. Para dar o passo final nessa transformação, os iniciados usavam as 3 câmaras dessa máquina, passando 10 dias em seu interior para poder chegar a um estado vibratório cada vez mais alto, até alcançar a luz. Na câmara subterrânea, os discípulos permaneciam durante 3 dias, confrontando seus medos e escutando suas vozes interiores. Caverna escura representava o chakra raiz. A misteriosa história nos conta que na grande galeria havia diferentes tipos de pedras e cristais, que quando eram golpeados ou provocados, produziam as notas de 3 escalas musicais, que reverberavam por toda a pirâmide. Na segunda câmara, chamada Del Rey, tinha uma urna, feita em um só bloco de granito, duro e vermelho. Para fazermos uma hoje, seriam precisos poderosas brocas com pontas de diamante ou brocas ultrassônicas, impossíveis de terem existido no ano 2500 a.C. Suas medidas implicam em profundo conhecimento matemático. Seu volume externo é exatamente o dobro do interno. Tem a mesma área cúbica da Arca da Aliança. Ao ser golpeado, emitia um som que reverberava por toda a pirâmide, como se tivesse sido projetada para emitir sons de alta frequência ou sinais eletroacústicos com uma tecnologia incompreendida. A misteriosa história conta que o iniciado ali ficava durante outros 3 dias, submetido à reverberação dos sons cada vez mais altos. A vibração envolvia a área e era transmitida ao corpo, induzindo a elevadíssimos estados de consciência. Na chamada Câmara da Rainha, ficavam durante outros 3 dias enquanto o estado de consciência adquirido era fixado e a possibilidade de transformar voluntariamente a matéria em espírito. A vida em eterna consciência. Um dos canais da Câmara do Rei está perfeitamente alinhado ao mês de dezembro com a estrela Alnilam, no cinturão de Órion, uma constelação dedicada pelos egípcios a Serhu, ou Osíris, o deus da ressurreição. O outro canal alinha-se com a estrela mais importante para os egípcios, Sírio, que quando aparecia antes do Sol, indicava que o Nilo iria se transbordar. É evidente que, apesar de se atribuir a diferentes construtores, as pirâmides foram projetadas como um todo, para propósitos religiosos e astronômicos. As 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas entre si. E como grupo coincidem exatamente com a disposição e planta das 3 estrelas no cinturão de Órion. Todas as suas características indicam um conhecimento superior, uma tecnologia incompreendida,
e as misteriosas teorias sobre seu uso parecem muito mais acertadas que as teses sobre os túmulos dos faraós nunca ocupados. A esfinge, uma figura colossal entalhada em um só bloco de pedra, que olha fixamente para o leste, é atribuída a Khephren, por se encontrar mais próxima de sua suposta pirâmide. Entretanto, uma pedra entalhada por Quéops foi encontrada, o antecessor de Khephren, o que pode indicar, como tantos outros faraós, que tenha tirado a areia que a cobria e chama a esfinge de guardiã da eternidade, que guia os ventos com o seu olhar. A esfinge tem marcas de severas erosões causadas pela água. Conclui-se por sua profundidade que levou milhares de anos para que isso ocorresse. O pensador esotérico George Ivanovich Gurdjieff dizia que a esfinge era mais antiga que a história do Egito, mais antiga que seus deuses, mais antiga que as pirâmides, que nela não existe nada acidental, nada sem significado. As histórias de Beelzebub afirmam que a civilização egípcia começou com o conhecimento intuitivo e lunar de alguns sobreviventes da Atlântida. Parece haver indícios suficientes para concluir que as pirâmides e a esfinge são mais antigas do que se diz. Que sua função não era precisamente a de ser sepultura funerária. E isso nos mostra que devemos prestar mais atenção na lenda que diz que seu construtor foi Thoth, o Atlante. Outro local misterioso é Tiahuanaco, sobre o lado Titicaca, entre Peru e Bolívia. Foi construído com louças gigantescas de pedra cortada, como a da Porta do Sol, entalhadas e unidas com tanta precisão que entre suas juntas não entra nenhuma agulha. É um procedimento similar ao que se encontrou em Baalbek, Egito. Em Tiahuanaco, a 3.000 quilômetros de distância, a tecnologia era ainda mais sofisticada, pois usavam juntas de metal fundido para manter os blocos de pedra no lugar. Para derreter as peças no local designado para cada pedra, seria preciso um equipamento portátil, uma tecnologia que não existe hoje em dia. A cidade foi construída como um imenso relógio para medir as posições do Sol em seu percurso diário. Um imenso templo do Sol. No centro de sua porta principal, o Sol nasce em todos os equinócios de verão. E nas esquinas de sua muralha, existem mistérios que permitem calcular que o complexo foi construído há pelo menos 12.500 anos por uma civilização hoje desaparecida. Recentemente fizeram medições que determinaram que o Sol, no solstício de verão e o solstício de inverno, nasce fora das esquinas de suas muralhas, o que para um complexo situado com tanta precisão parecia incrível. Pesquisas realizadas por Arturo Poznansky indicam que o Sol nascia exatamente em cada esquina, quando o ângulo de inclinação do planeta com relação ao Sol era de 23 graus exatos. Atualmente é de 23,5. Calcula-se que essa era a inclinação que o planeta tinha há 12.500 anos, quando atravessava o quadrante correspondente à constelação de Leão, em sua volta de 25.920 anos ao redor de Alcione, o Sol central de Pleiades, conhecido como a precessão dos equinócios. Esses exemplos demonstram a existência de uma cultura inteligente anterior ao dilúvio, com conhecimentos astronômicos, matemáticos e uma tecnologia para fundir metais, cortar, erguer e encaixar grandes e pesados blocos de pedra na construção de edifícios alinhados astronomicamente com o Sol. Informações para a realização desses programas, encontramos evidências que demonstram que os atlantes usavam a intuição para entender como o universo funcionava como um todo. Esse fato é de fundamental importância, pois pode nos ajudar a encontrar respostas para os tempos que vivemos. Nesse programa vamos ter uma visão geral dessa informação e nos seguintes iremos aprofundando ponto por ponto para facilitar o seu conhecimento. Na Escola de Mistérios de Naakal, na Atlântida,
ensinavam aos iniciados uma informação que foi conservada no círculo secreto de certas sociedades e que hoje, graças à abertura dos tempos que vivemos nesse início de século, consegue chegar a todos nós. Os Atlantes, usando sua intuição, descobriram que o universo funciona regido por 7 leis fundamentais. O cumprimento absoluto e eterno dessas leis permite que seu funcionamento seja perfeito. O propósito das 7 leis é reger a criação e organização do universo, a escola de aprendizagem e evolução dos filhos do Criador. Organizam o desenvolvimento das consciências inocentes emanadas dele, através de uma série de experiências que as conduzem à sabedoria e à compreensão de que sua origem é o amor. Organizam o espaço, a dimensão ou a realidade em que a consciência contida em um corpo pode experimentar. Determinam a duração de cada experiência que se vive, o tempo de tudo que já existiu, existe e existirá. As 7 leis organizam as consciências que descendem de Deus para a matéria, com o objetivo de viver experiências que permitam obter sabedoria, compreensão sobre o universo e paz causada pelo amor. São aplicadas a tudo que se manifesta, tudo que foi gerado, tudo que existe em todos os níveis, vibrações, dimensões e realidades. Tudo que se manifesta em todos os mundos, no físico ou material, no psiquismo, no mental, no astral e no mundo espiritual. Regem o processo de vida para que se compreenda pouco a pouco o que existe e a maneira como funciona. Ao conhecer as 7 leis e verificar que se aplicam a tudo que se faz, se pensa, se sente e se imagina, compreende-se como funciona o universo, para que estamos aqui e para onde estamos seguindo. Compreender o universo como uma unidade é fundamental para aceitar sua perfeição divina. Isso ajuda que o homem entenda a si mesmo, ainda que em sua forma racional e fragmentada de receber a informação. Ao conhecer e compreender as 7 leis, as regras do jogo com as quais vivemos nesse mundo ficam claras e não existe mais ignorância. Enquanto as leis não forem conhecidas, são violadas sem saber, e isso produz sofrimento. Mas não conhecê-las não quer dizer que não sejam aplicadas. Uma criança assimila a lei física da gravidade ao experimentá-la. Ela cai e sofre as consequências. Isso permite que tome consciência e que evite o sofrimento produzido numa nova queda. Sofre porque vai inocentemente contra as leis. Isso permite reconhecê-las para que, ao agir, deixemos de transgredi-las, o que nos libera do sofrimento e da ignorância. Trata-se de um processo de evolução que leva diferentes tempos para cada indivíduo e que está perfeitamente projetado pelo Criador. Durante muitas experiências, lei por lei, são aprendidas, ascendendo a pirâmide da evolução espiritual. As 7 leis fundamentais são exatas, eternas e imutáveis. Regem um processo de transformação e mudança permanente, sempre ascendente, para todos os seres vivos em suas múltiplas experiências. Nada existe fora da lei, porque o universo se destruiria. Não existem exceções nessas regras. Isso quer dizer que, ainda que pareça absurdo ou injusto, ocorre dentro das leis que regem os processos de transformação e mudança constante do homem. Tudo que existe e acontece é perfeito, tem um propósito e uma função específica. As 7 leis têm uma estrutura hierárquica piramidal. Quanto mais alta a lei estiver na pirâmide, maior quantidade de informação contém, e por isso, as leis superiores atuam sobre as inferiores.
estão divididas em dois grupos fundamentais. 3 leis regem a parte inferior ou inferno da vida. Quanto mais baixo estiver a consciência na pirâmide evolutiva, mais baixo vai vibrar. Mais processos tem que viver. Mais submersa à matéria e às paixões animais. Mais rodeada de sofrimento e ignorância. A lei da natureza organiza o corpo físico e seus processos intuitivos para que, ao funcionar perfeitamente, possa conter uma consciência que evolui eternamente. A lei da harmonia rege as margens do desequilíbrio necessário para que tudo se organize e exista durante um tempo e depois mude para gerar outro processo. A lei da correspondência determina a duração das experiências, o local onde são produzidas e os limites entre os processos simultâneos de diferentes indivíduos. Determina quando a consciência está suficientemente madura para subir de um nível a outro de aprendizagem. Entre a parte inferior e a parte superior da pirâmide está a lei da evolução. A lei da evolução determina a ordem e a razão dos processos em que a consciência está submetida, ou seja, determina o destino. Determina os erros que existem para se aprender. 3 leis regem a parte superior ou o céu da vida. Quanto mais alta a consciência chegar na pirâmide evolutiva, mais alta vibrará, rodeada de felicidade, paz e sabedoria. A lei da polaridade rege a relação e o movimento entre o masculino e o feminino e todas as forças opostas para gerar a criação. A lei da manifestação diz que todas as coisas criadas devem existir primeiro na mente de Deus. Essa lei determina a passagem dessas ideias intangíveis para que se manifestem no universo tangível. A lei do amor dá origem a todas as outras leis e tem toda a informação do universo codificada para levar a consciência à compreensão de que tudo acontece por amor. Para os Atlantes, a vida é a faísca divina que anima tudo o que existe. O trajeto da base ao topo da pirâmide é o processo para que a consciência alcance a total compreensão da criação e a perfeita ordem do universo. As 7 leis universais unem a ciência, a arte, a religião, a filosofia e a teologia em uma só unidade orgânica, em um só conceito que produz uma visão unitária do funcionamento do universo. Os Atlantes compreenderam que a vida é eterna, para que a consciência evolua e adquira em seu percurso pelas diferentes experiências a sabedoria que permite compreender que absolutamente tudo existe por amor. O céu é realmente a chegada na parte superior de um processo, quando já não existe mais possibilidade de sofrimento, porque nesse nível de consciência o triângulo inferior já foi superado. As leis inferiores que regem o inferno da vida já não operam mais. Sob a ação direta da lei da evolução, onde há diferentes circunstâncias de aprendizagem que suportam a dor física e o sofrimento emocional. O céu e o inferno não são lugares físicos, e sim mentais, que determinam um estado interno e uma atitude frente à vida, de sofrimento ou de prazer. Essa compreensão é o legado de uma civilização desaparecida. A conexão com os Atlantes.
Iniciamos um trajeto que irá nos levar a Poseidon, a capital da Atlântida. E nesse trajeto encontraremos informações que podem nos ajudar a compreender melhor o processo que chamamos de vida. Nesse programa podemos comprovar que existem provas de uma civilização anterior à nossa, com tecnologias mais avançadas. Nos aproximamos de uma explicação geral do centro filosófico da vida atlântica, as 7 leis do universo. No nosso próximo programa, veremos outros locais misteriosos e como praticamente todos os livros sagrados de todos os povos confirmam a existência da Atlântida, de naves espaciais e bombas atômicas que têm 12 ou 13 mil anos. Conheceremos outras provas muito claras com o único propósito de abrir a nossa mente para sermos mais flexíveis ante uma realidade que não conhecemos. Vamos ver também o que significa a lei da natureza. Acompanhe-nos no nosso próximo programa.